Antes de mais nada, pessoal, o que que é TypeScript? Muita gente define o TypeScript como sendo uma linguagem de programação, mas não. O TypeScript, assim como o próprio site do TypeScript diz, ele não é uma linguagem de programação, ele é um superset, ele é um conjunto de ferramentas, vamos se dizer assim, em cima do JavaScript, que adiciona tipagem estática no JavaScript. O que que é essa tipagem estática? Tipagem estática é basicamente a gente definir o tipo que a variável tem. Por exemplo, essa variável aqui ela vai ser sempre uma string. Essa variável ela vai ser sempre um número. E a gente consegue definir tipos também para parâmetros de funções, retornos de funções e mais diversas coisas. Então, o TypeScript ele basicamente adiciona essa parte de tipagem que a gente vê de forma muito comum dentro de linguagens como, por exemplo, o Java. Beleza? Diego, mas eu adicionando tipagem dentro da minha aplicação, tipagem estática, eu não vou perder a produtividade e a dinâmica que o JavaScript me dá em eu poder simplesmente declarar as variáveis e sair utilizando? Vai. Só que assim, a gente tem que basicamente colocar os dois lados, a relação de desvantagens e a relação de vantagens que a gente tem ao utilizar uma ferramenta como essa. As desvantagens, como eu já disse, você perde no início, que você está aprendendo TypeScript e está utilizando, você perde sim um pouco de produtividade. Não tem como falar que você não perde até você realmente aprender e pegar como que funciona a coisa, porque são conceitos diferentes. Você tem que acabar lendo a documentação para entender como funcionam algumas coisas, mas você ganha em outros lados. E esses ganhos, para mim, são ganhos realmente vamos dizer assim, superiores às perdas que você tem. Quais seriam os principais ganhos que a gente tem na hora da utilização do TypeScript? O primeiro deles é que se você estiver utilizando uma IDE que tem uma boa integração com o TypeScript, que é o caso do Visual Studio Code, que para mim hoje é a melhor ideia para edição para código, né, para desenvolvimento, a gente ganha uma inteligência, né, e aí você já deve ter ouvido o termo IntelliSense, que é aquela, basicamente, a gente consegue descobrir qual é a variável, qual métodos que possui dentro daquela variável, quais variáveis tem dentro daquela variável e tudo mais. Então, quando a gente faz, por exemplo, a utilização de alguma variável e a gente quer utilizar um método daquela variável. A gente define, por exemplo, vamos supor que fosse o app do Express, lá do Node. A gente escreve app, ponto, e aí já aparece uma listinha para a gente dentro do VS Code com todos os métodos que a gente pode utilizar. Aquilo lá já é TypeScript. Mesmo que você não esteja utilizando TypeScript no seu projeto, o VS Code, por trás dos panos, ele baixa a tipagem do Express e ele lê aquela tipagem e te retorna. Então, aqueles métodos que ele está retornando para você, as variáveis e tudo mais, aquilo lá já é TypeScript. Então, o VS Code ele já utiliza TypeScript por baixo dos panos. E aí tem alguns casos que o VS Code não consegue descobrir os tipos das variáveis de forma automática. E aqui eu posso dar um exemplo, e aí vocês vão, provavelmente quem já fez alguns módulos do GoNode e tudo mais, vai entender o que eu estou falando. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu abrir o editor, e aqui eu vou mostrar um exemplo básico de um problema que a gente tem que o TypeScript resolve. Lembra quando a gente criou os nossos controllers lá dentro do Node.js? Então a gente tinha mais ou menos alguma coisa assim, class, user, controller, beleza? Aqui dentro desse user controller, a gente tinha, por exemplo, um método, vamos supor async index, certo? E esse index aqui, ele recebe o REC e o RES do Express, beleza? Todo mundo lembra desse conceito? O REC aqui, ele é a requisição do Express, certo? Enquanto que o RES é a resposta, beleza? Se eu utilizar esse REC e esse RES aqui dentro, por exemplo, return REC ponto, cadê? Eu não consigo enxergar, eu não sei quais métodos que esse REC tem. Eu não sei se ele tem um método .json, se ele tem um .send, o .status. Esses métodos aqui, para mim, eles não existem, porque esse REC, o nosso VS Code, ele não consegue saber o que esse REC é. Para ele é simplesmente uma variável, ele não entende qual o formato dessa variável. Aí, a partir do momento que a gente importa, por exemplo, o request do Express, é a tipagem da requisição do Express,
e adiciona uma tipagem nessa variável, então aqui eu estou dizendo que o REC ele é uma request, a partir desse momento, eu tenho acesso a todas as variáveis dessa requisição. Então, eu consigo saber, por exemplo, que o REC tem uma variável chamada params, que me retorna os parâmetros. Eu sei que o REC, por exemplo, ele tem aqui o body, ele tem o base URL, ele tem o app, ele tem os headers, ele tem o IP, ele tem muita coisa aqui dentro. Isso vale também para a response. Se eu adicionar aqui na response também a interface do TypeScript do Express, eu sei que a response tem todos esses métodos e todas essas variáveis, o que não seria possível caso eu não colocasse essa informação. Então, o TypeScript hoje, ele vai ajudar a gente em duas principais coisas. Primeiro delas é inteligência da IDE em si. Então, a gente consegue deixar o nosso editor muito inteligente, saber quais são as opções, quais são os métodos, quais são as variáveis que a gente pode utilizar. Segundo benefício que a gente tem com o TypeScript é evitar erros desnecessários já em ambiente de desenvolvimento, sem a nossa aplicação ir para produção. O que eu quero dizer com isso? Imagine que a gente tenha uma função, certo? Essa função a gente sempre envia um número para ela como parâmetro. Em algum momento lá do código, por acaso a gente não entende, a gente não percebeu isso, a gente envia uma string para essa função, e aí lá a gente recebe um erro quando nossa aplicação vai para produção. Então, quando a gente está utilizando o TypeScript, a gente consegue utilizar o TypeScript junto com o ESLint para ele avisar para a gente de todas as situações que não vão dar certo. Então, ele consegue identificar, por exemplo, momentos que eu estou enviando variáveis para funções que a função não espera, e retornos de função que não é o comum, e ele avisa para a gente. Como que ele consegue fazer isso? Basicamente, quando a gente desenvolve a nossa aplicação com TypeScript, o nosso código ele fica rodando de forma automática em background, o editor roda, executa os trechos de código da nossa aplicação para ele descobrir com quais entradas a gente tem quais retornos. Então, basicamente, ele vai testando as funções e testando o nosso código de forma automática e avisando para a gente dos possíveis erros baseado em informações que a gente pode enviar para aquela função. Então, vamos supor que a gente tem uma função de soma, certo? A gente soma número A com número B, e a partir de um certo momento a gente envia B como uma string, o próprio editor já vai falar para a gente que, cara, a função não está esperando esse tipo de entrada, por isso aqui você vai ter um erro se você enviar para produção. Então, ele meio que bloqueia esse fluxo antes mesmo da gente enviar o nosso código para produção. Então, o TypeScript ele vai ajudar principalmente o desenvolvedor na hora do ambiente de desenvolvimento, beleza? Ele não tem a função de ajudar no seu código no ambiente de produção. Tanto que o seu código, no final, quando você vai gerar a build para produção, o código final para produção, você acaba tendo que gerar código JavaScript. O nosso navegador, o nosso Node, ele não lê código TypeScript por padrão. Beleza? Ele lê código JavaScript. Por isso que na hora da gente executar o código, a gente sempre converte o código para JavaScript. Por isso que ele vai ajudar somente em ambiente de desenvolvimento. Tranquilo? Aí a gente já tem algumas perguntas que eu vou responder agora em relação ao TypeScript. Então, a primeira delas que eu acho muito interessante a gente falar. Diego, eu devo largar simplesmente totalmente o JavaScript para focar em TypeScript? Não, não é a ideia. O TypeScript ele não é um substituto do JavaScript. Ele é uma ferramenta construída em cima do JavaScript. Então você precisa dominar muito bem o JavaScript para então partir para o TypeScript, caso você esteja necessitando, sentindo a necessidade de adicionar tipagem na sua aplicação. Então não é simplesmente vou largar JavaScript e estudar TypeScript. Não, o TypeScript não é uma linguagem, ele é uma ferramenta construída em cima do JavaScript. Beleza? A primeira coisa, preciso adicionar, então, tipagem em todas as variáveis? A gente vai ter que fazer uma tipagem forte, como a gente diz lá no Java. Então, no Java, por exemplo, se você declara uma variável, você sempre tem que definir o tipo dela. E não, no TypeScript a gente não tem isso. Isso que eu acho fantástico, e prestem atenção nisso, porque foi uma das coisas mais difíceis para mim entender, para eu entender na hora que eu comecei aprender o TypeScript. A gente não precisa tipar todas as variáveis. O TypeScript, como eu falei antes, ele fica executando o nosso código e aí entra um carinha chamado inferência de tipos dentro do TypeScript, que ele consegue determinar automaticamente o tipo de algumas variáveis. Então, por exemplo, no meu código, quando eu defino uma constante, por exemplo, constante A
é igual a 5, eu não preciso dizer para o TypeScript que isso é um número. Ele vai entender que o 5 já é um número, ele vai definir o tipo automaticamente. E claro que isso vai para exemplos mais complexos e não só com números, por exemplo. Então, por exemplo, quando eu defino a minha aplicação do Express, eu faço constante app é igual a Express. Eu não preciso definir o tipo dessa constante, porque esse meu Express, ele já tem um tipo, o tipo dele já está definido lá dentro da biblioteca do Express. Então, a gente só vai precisar definir tipagem para variáveis, funções e tudo mais, quando o VS Code, quando o TypeScript não consegue definir isso de forma automática. E aí, a gente, utilizando uma ferramenta como o ESLint, por exemplo, a gente pode ficar tranquilo que ele vai avisar para a gente quando ele não conseguir definir o tipo automaticamente. Então, fica muito simples a gente adicionar o TypeScript dentro da nossa stack, porque com o ESLint, ele basicamente avisa para a gente quando tem um erro ali, quando ele não consegue definir o tipo. Aí a gente vai lá e adiciona o tipo. Então, fica muito simples a gente manter a produtividade, mesmo adicionando o TypeScript em cima. E aí, o que eu já vi que algumas pessoas perguntaram, e é o que eu vou falar agora, o TypeScript, ele é a única forma de tipagem hoje? Não. Existem outras ferramentas, como, por exemplo, o Flow, o PropTypes, e a gente tem uma ferramenta muito legal que também funciona em cima do TypeScript, que é o JS Docs. Mas quais seriam as principais diferenças, por exemplo, do TypeScript pro PropTypes, que é aquela tipagem que a gente faz nas propriedades do componente React? As PropTypes, elas são uma tipagem dinâmica, né? Uma checagem de tipagem dinâmica, que a gente diz. E o TypeScript é uma tipagem estática. A principal diferença entre esses dois é que a tipagem dinâmica, no caso do PropTypes, a checagem acontece em tempo de execução. Então, a tipagem só acontece quando o nosso código está rodando. A gente não tem, por exemplo, se a gente criar um componente e enviar lá o parâmetro errado, ele não vai fazer uma tipagem em cima daquilo e não deixar, por exemplo, o nosso código ir para produção. Que nada, se a gente rodar o build lá, ele vai e pronto. Mas com o TypeScript, a gente tem uma tipagem em ambiente de desenvolvimento, ou seja, o nosso editor mesmo vai ficar reclamando daquela variável, falando, cara, não é essa variável, não é esse tipo que você tem que enviar, não é esse retorno que você espera receber, e assim por diante. Então, a tipagem estática, ela funciona em ambiente de desenvolvimento, e a tipagem dinâmica funciona em ambiente de execução, em tempo de execução, por isso a diferença de PropTypes e TypeScript. A diferença do TypeScript para o Flow, ela é quase nenhuma. A única diferença é que hoje eu vejo o TypeScript muito mais maduro e com o ecossistema formado. Diego, mas o Flow é do próprio pessoal do Facebook. E a gente vai ver cada vez mais o pessoal do Facebook, talvez, investindo em talvez existem duas alternativas para o pessoal do Facebook, né? Ou eles tentam enfiar o Flow goela abaixo e tentam integrar o Flow de forma automática dentro do React Native, coisa que eles já vinham tentando fazer, ou eles simplesmente deixam isso muito opcional e aí escolhem talvez o TypeScript como a parte de tipagem estática que eles recomendam. E eu vejo, assim, eu posso estar errado, mas eu vejo seriamente o Facebook caminhando para um momento que eles vão anunciar o TypeScript como sendo a parte de tipagem estática que eles apoiam. É muito difícil ouvir isso do Facebook, talvez, até porque eles são meio que eles desenvolvem as próprias ferramentas e tentam fazer elas melhores que as que já existem, mas a gente pode ver, por exemplo, que o React Native hoje, o React e todas as libs do Facebook já tem suporte nativo a TypeScript. É só você trocar, por exemplo, numa aplicação Create React App, os componentes de vez de .js para .tsx, por exemplo, que você já sai utilizando TypeScript. No React Native, mesma coisa, troca os componentes de JS para TSX, sai utilizando. TSX, no caso, é TypeScript com o JSX, né? Por isso que eu falo TSX. E aí tem o JS Docs, que é uma forma da gente utilizar TypeScript no formato de comentários. E mais uma coisa que eu vi o pessoal falando ali, muda muito a maneira de eu escrever o JavaScript e o TypeScript acaba aumentando muita complexidade no meu código. Na verdade, muda um pouco a maneira, mas é uma questão de costume. Quando você se acostuma com a maneira de escrita do TypeScript, fica muito mais simples você entender aonde que informações estão indo, que informações estão voltando. Mas, assim,
não muda a sintaxe do JavaScript. O que muda é que você tem que adicionar a cada variável, a cada parâmetro, a cada função, claro que não em todas, porque eu falei sobre a inferência de tipos antes, mas a gente tem que adicionar o tipo daquela variável, o tipo daquele parâmetro, o tipo de retorno da função. Então, a gente vai entender que o TypeScript ele adiciona algumas coisas a mais em cima do JavaScript, mas que melhoram o entendimento do código, não só para a gente, mas também para nossa IDE, que é o VS Code, beleza?